O silêncio do banco de mármore no Parque Ibirapuera, em São Paulo, era sagrado. Para Gabriel Vasconcelos, aquele era o único refúgio onde as cotações da bolsa, os bilhões e a pressão de comandar a Horizonte Digital desapareciam por exatas 45 minutos. Não era um homem de lazer, era um homem de controle. Sua vida era uma planilha impecável de reuniões, lucros e expansão. Não havia espaço para o inesperado, muito menos para a emoção. Naquele dia, uma terça-feira particularmente quente, exatamente às 15h10 da tarde, seu santuário foi violado. Uma pequena sombra surgiu, hesitante, ao lado do banco. Levantando os olhos de seu jornal de finanças, Gabriel viu o que parecia ser a personificação da fragilidade. Uma menina cujos cachos castanhos emolduravam um rostinho lavado em lágrimas. Devia ter no máximo 5 anos. Apesar do medo evidente, havia um fogo, uma desesperação calculada nos olhos castanhos que o fez prender a respiração. Ela vestia um vestidinho azul claro já desbotado e sapatos que, claramente, haviam sido costurados e recosturados. A determinação dela contrastava brutalmente com sua aparência infantil. "Senhor", ela sussurrou, a voz pequena tremendo como uma folha. O senhor pode fingir ser meu pai?" A pergunta atingiu Gabriel com a força de um soco. Ele, Gabriel Vasconcelos, o homem que havia derrubado concorrentes, fechado acordos bilionários e que era conhecido por sua impenetrável indiferença, estava sendo confrontado por uma criança. Ele não tinha filhos, nunca quis ter. Responsabilidade familiar era o oposto do seu estilo de vida. "O quê?" ele conseguiu perguntar, e a aspereza de sua voz o surpreendeu. Por anos ele havia treinado sua voz para manter a calma em negociações de risco. Mas agora ela estava quebrada. "Só por um dia", a menina continuou, erguendo a cabeça e o olhando diretamente. "Porque amanhã minha mãe se vai, e ela queria ver meu pai uma última vez." O jornal de finanças escorregou das mãos de Gabriel, caindo suavemente sobre o chão de grama. Ele não se importou. A frase "meu pai verdadeiro não existe" pairou no ar, cortando a frieza do CEO. Ele olhou para o rosto inocente e viu não apenas dor, mas uma coragem imensa. Aquela criança, sozinha, havia arquitetado um plano para realizar o último desejo de sua mãe. "Por que eu?" ele questionou, a mente trabalhando rápido. "Eu sou um desconhecido. Por que eu e não qualquer outro homem no parque?" A resposta de Isadora não veio com a inocência esperada, mas com a precisão de uma observadora. E essa foi a primeira e inesperada reviravolta que desestabilizou o bilionário. "O senhor não é um desconhecido. Você se senta neste banco todas as terças e quintas-feiras, exatamente às 15h, ela disse sem desviar o olhar. "Você sempre lê a parte sobre tecnologia no jornal. Minha mãe e eu passamos por aqui quando vamos ao hospital. Ela sempre diz: 'Olha, Isadora, que homem elegante. Ele parece um pai perfeito.'" O coração de Gabriel, que ele pensava ser apenas um músculo para bombear sangue para seu cérebro de trabalho, deu um salto doloroso. Aquela menina o havia estudado. Ela havia mapeado seus hábitos. Em sua mente infantil, mas perspicaz, ela havia construído um pai, usando-o como modelo. Sentiu um nó apertar-lhe o estômago. Ele havia movido centenas de milhões de reais com um toque no celular, mas estava completamente despreparado para a sinceridade brutal e o olhar esperançoso de Isadora. "Minha mãe tem uma doença muito grave", Isadora continuou, a voz agora calma, como se estivesse recitando um fato. "Os médicos disseram que ela tem pouco tempo, e ela sente muita tristeza por eu nunca ter tido um pai. Eu não quero que ela morra triste." Gabriel Vasconcelos sentiu a culpa pela sua vida estéril de afeto pesar sobre seus ombros pela primeira vez. Ele era um mestre em construir impérios, mas não sabia absolutamente nada sobre construir laços. "Isadora", ele murmurou, tentando encontrar uma desculpa lógica. "Eu não sei como ser pai. Eu nunca fiz isso." A menina sorriu, e o brilho daquele sorriso era um vislumbre da pureza que faltava em sua vida. "Eu também não sei como ser filha, mas a gente pode aprender junto, não pode? Só por um dia."
A visão do CEO era turva. Nos olhos de Isadora, ele não viu o olhar de uma criança pedindo um brinquedo, mas o de uma guerreira pedindo um milagre. Um amor incondicional que não pedia dinheiro ou poder, apenas a presença. Ele se levantou, a sombra de seu terno impecável pairando sobre a menina. Por um instante, considerou voltar para o escritório para a segurança de seus números. Mas quando ele olhou para Isadora, percebeu que a segurança que ele buscava estava, na verdade, na incerteza que ela representava. "Onde?" perguntou, a voz grave e definitiva. "Onde é que eu preciso ir?" Ao pronunciar aquelas palavras, ele soube que o homem que havia saído de sua cobertura de luxo naquela manhã jamais voltaria. A vida, tal como ele a conhecia, acabara de ser irrevogavelmente alterada. Isadora o guiou de mãos dadas para a Avenida 9 de Julho, em direção ao hospital. Sentindo o calor pequeno e firme da mão da menina na sua, Gabriel, o frio empresário, sentiu-se mais nervoso do que em qualquer reunião do conselho. "Ela é muito forte, viu?" Isadora disse, olhando para cima enquanto subiam a rampa de acesso do Hospital da Esperança, que cheirava a desinfetante e medo. "Mamãe chora quando pensa que eu não estou vendo. Mas eu vejo. Os adultos pensam que a gente não entende, mas a gente entende tudo." Gabriel apenas apertou a mão dela, incapaz de falar, maravilhado com a sabedoria precoce daquela criança. "Isadora, se a sua mãe fizer perguntas..." Ele começou, preocupado em manter a farsa crível. Ela o interrompeu com um sorriso travesso, a segunda indicação de sua perspicácia. "Eu já contei tudo, que o seu nome é Gabriel, que você trabalha com computadores, que a gente se conheceu no parque. Só não falei que o senhor é muito rico, porque mamãe ia se preocupar." Gabriel parou no meio do corredor. "Como você sabe que eu trabalho com computadores?" "Porque o senhor sempre lê a parte do jornal com os números das empresas de tecnologia. E quando fala no telefone usa umas palavras que eu não entendo, mas que parecem muito importantes." O CEO engoliu em seco. A menina o havia perfilado melhor do que qualquer investigador. Ela havia montado a história perfeita, usando apenas a observação. Ele não era apenas um homem aleatório. Ele havia sido escolhido e preparado para o papel. Chegaram em frente à porta do quarto 212. Isadora, pela primeira vez, hesitou. Sua fachada de coragem se quebrou. "Senhor Gabriel", ela sussurrou, a voz voltando a tremer. "Mamãe está muito magrinha agora, mas ela continua sendo a mais linda do mundo." Gabriel se ajoelhou, o mármore frio do chão tocando a calça de seu terno. Pela primeira vez em anos, ele olhou para alguém sem pensar em estratégias ou lucro. "Isadora, eu tenho certeza que sua mãe é lindíssima", ele disse, falando com uma gentileza que não sabia que possuía. "E eu me sinto honrado de poder conhecê-la." Isadora levou suas mãozinhas ao rosto de Gabriel, seus olhos marejados de lágrimas, mas com o sorriso mais sincero que ele já havia visto. "Obrigada por ser meu papai, mesmo que seja só de mentira. É o presente mais lindo que eu ganhei." Com abrirem a porta do quarto 212, Gabriel Vasconcelos estava prestes a descobrir que aquela mentira piedosa que havia aceitado se tornaria a verdade mais transformadora de sua vida. Ao passarem pela porta do quarto 212, Gabriel Vasconcelos sentiu o cheiro misturado de flores murchas e medicamentos que dominava o ambiente hospitalar. Sentada na cama, com os cabelos cobertos por um lenço de seda azul marinho e o rosto visivelmente marcado pela doença, estava Helena. A debilidade física era inegável, mas seus olhos guardavam um brilho, uma luz que iluminou o quarto inteiro assim que ela viu Isadora, de mãos dadas com Gabriel. "Mamãe", disse Isadora, a voz transbordando emoção. "Este é Gabriel, o meu pai." O mundo de Gabriel parou. O termo "meu pai" ecoou na sala com uma força que nenhuma palavra de um acordo de bilhões jamais possuíra. Ele viu as lágrimas escorrerem lentamente pelo rosto de Helena, lágrimas de gratidão e ele percebeu, de compreensão. Helena o encarou, e naquele olhar, Gabriel soube. Aquela mulher sabia. Ela sabia que ele era um desconhecido, um empresário frio, um CEO sem alma familiar.
mas ela o recebeu com uma dignidade tão grande, um amor tão puro por sua filha, que ele se sentiu nu, exposto de uma forma que anos de conselhos de administração nunca haviam conseguido. "Gabriel", disse Helena, a voz fraca, mas incrivelmente calorosa. "Finalmente eu o conheço. Isadora me fala de você o tempo todo." O empresário aproximou-se da cama, sentindo seu coração bater um ritmo frenético. Ele estendeu a mão e Helena a aceitou. A pele dela era fina e quente, quase frágil. "Helena, Ela fez um gesto sutil, pedindo para que ele se aproximasse. Ele inclinou a cabeça e ela sussurrou em seu ouvido, para que Isadora, já distraída, ajeitando os ursinhos na mesinha de cabeceira, não ouvisse. "Não sei quem você realmente é, Senhor, mas obrigada. Obrigada por dar a ela o que eu nunca pude." O nó que havia apertado o estômago de Gabriel no parque agora subia para sua garganta. Ele tentou formar uma frase, mas o que ele sentia não era pena. Era a humildade perante aquela mãe que estava prestes a perder tudo, mas que só se preocupava com a felicidade de sua filha. "É ela quem está me dando algo", ele conseguiu responder, a voz rouca. As próximas 3 horas foram uma realidade mágica e surreal para Gabriel. Ele viveu o que nunca havia se permitido experimentar, ser parte de uma família. Isadora contava sobre a escola, os desenhos, as estripulias que fazia no parquinho do condomínio onde moravam. Helena compartilhava anedotas sobre a inteligência precoce da filha, sobre o sonho de Isadora de ser médica para salvar todas as mamães do mundo e todos os papais também. O CEO, que em seu escritório era a figura do poder inabalável, ria genuinamente. Sentou-se na cadeira de plástico desconfortável, mas estava no lugar mais confortável que já havia ocupado em seus 42 anos. Ele sentiu a conexão, a sensação de pertencimento que não sabia que existia. Enquanto Isadora estava ocupada colorindo um desenho de um arco-íris para pendurar no quarto, Helena chamou Gabriel novamente. A respiração dela estava mais curta agora. "Gabriel", ela disse, a voz quase um sussurro. "Não sei o que o levou a fazer isso hoje, mas você a fez feliz, e quando ela estiver sozinha, espero que ela se lembre deste dia e saiba que o amor existe de verdade." Ele tomou a mão dela, o gesto instintivo, sem cálculo. "Helena, eu posso voltar amanhã?" Helena sorriu, e o sorriso, apesar da palidez, tinha o fulgor de uma estrela. "Isadora já me pediu para você a acompanhar na escola na segunda-feira. Acho que você ficou preso na nossa família, senhor CEO." A palavra CEO o atingiu. Gabriel franziu a testa. "Como?" Aquele era o principal plot twist do capítulo, a reviravolta que expôs a farsa de ambos os lados. "Gabriel Vasconcelos, Horizonte Digital", disse Helena, o sorriso se alargando. "Sua foto saiu no jornal de domingo, na coluna de tecnologia. Meu vizinho, o seu Sebastião, que traz jornais velhos para eu fazer artesanato, me mostrou. Mas não se preocupe", ela continuou, apertando a mão dele com uma força surpreendente. "Isso não muda nada. Hoje, você não é um CEO. Você é apenas o pai de Isadora." Gabriel ficou sem ar. A menina o havia escolhido não apenas pela aparência, mas pela estabilidade que o título de CEO representava no inconsciente de sua mãe. E Helena, sabendo de tudo, havia permitido a farsa para proteger a fantasia de sua filha. Aquele ato de amor era um nível de complexidade e sacrifício que ele, o gênio dos negócios, jamais conseguiria calcular. A noite avançou. Perto das 21 horas, as enfermeiras trouxeram o jantar e os medicamentos de Helena. Isadora, exausta pela emoção do dia, acabou adormecendo aninhada ao lado da mãe. Gabriel não conseguiu ir embora. Por pedido discreto de Isadora, ele ficou. Ele se sentou na poltrona do hospital, que era dura e desconfortável, mas que agora parecia ser o único lugar no universo onde ele deveria estar. Helena descansava, ajudada pelos sedativos, e ele velava por elas como um guardião silencioso, um protetor que, até aquela tarde, nem sabia que existia. Eram cerca de 3 horas da manhã quando Helena acordou. Ela viu Gabriel sentado na poltrona, a cabeça apoiada na parede, os olhos abertos e fixos nela e em Isadora.
Não consegue dormir? Ela perguntou, a voz quase um sussurro fantasmagórico no escuro. Eu estava pensando, respondeu Gabriel, endireitando-se. Ele se aproximou da cama. Helena, como você consegue? Como consegue ser tão forte sabendo que isso vai acontecer? Helena sorriu, uma tristeza profunda nos olhos. Porque eu tenho Isadora. Cada dia com ela foi um presente. E hoje você me deu o maior presente. Ver a minha filha feliz. Gabriel sentou-se na beirada da cama, a tensão daquele dia o consumindo. Helena, há algo que você precisa saber. Eu nunca quis uma família. Sempre pensei que crianças eram complicações. Mas hoje, Isadora me mostrou algo que eu nem sabia que existia. O quê? O amor incondicional, ele respondeu, olhando para a menina adormecida que segurava a mão da mãe. Ela olhou para mim e decidiu que eu era o pai dela. Sem condições, sem expectativas. Apenas amor puro. Helena estendeu a mão e tocou seu braço. Gabriel, eu não sei o que vai acontecer depois que eu partir. Mas se você puder estar na vida de Isadora, mesmo que seja como um amigo, um tio... Gabriel a interrompeu, a voz firme, cortando o silêncio do quarto de hospital. A decisão havia nascido em seu peito, completa e inquestionável. Era o ato mais impulsivo e mais verdadeiro de toda a sua vida calculista. Helena, ele disse, eu quero adotar Isadora. Um silêncio pesado caiu no quarto, quebrando a atmosfera noturna. Helena olhou para ele, descrente. Gabriel Vasconcelos, o CEO de bilhões, estava pedindo para adotar sua filha. Gabriel, você mal me conhece, ela sussurrou. Você não sabe nada sobre a minha vida, nem sobre a dela. Isadora não é fácil. Ela é teimosa, curiosa, faz 1000 perguntas. Eu sei que você criou uma menina extraordinária sozinha, retrucou Gabriel. Eu sei que a preencheu de amor, apesar de tudo. E eu sei que você merece que alguém cuide da pessoa que você mais ama no mundo. Ela é perfeita. Ao dizer a palavra perfeita, ele percebeu que a pensava de verdade. Deixe-me dar a ela tudo o que você teria dado, ele implorou. Deixe-me ser o pai que ela merece. Helena desviou o olhar para Isadora, depois voltou a olhar para Gabriel. Naquele homem desconhecido, naquele CEO que havia sido transformado em pai em um dia, ela viu o amor genuíno e protetor. Há uma condição, ela sussurrou, e o empresário, o mestre das negociações, concordou sem hesitar. O que for, prometa-me que você sempre falará de mim a ela. Prometa que ela saberá que a mãe a amou mais do que a própria vida. Gabriel segurou as 2 mãos de Helena, o aperto forte e solene. Eu prometo. E prometo que Isadora crescerá, sabendo que é amada por 2 pessoas que fariam qualquer coisa por ela. Naquela madrugada, em um quarto de hospital, o CEO e a mãe solitária fecharam o contrato mais importante de suas vidas, um contrato de amor incondicional e família. O preço era a transformação de um homem e o futuro de uma criança. Helena Martinez partiu na manhã seguinte, uma quarta-feira, enquanto Isadora estava na escola. Gabriel Vasconcelos estava ao seu lado no quarto do hospital. Suas últimas palavras foram sussurradas, direcionadas a Isadora, mas entregues a ele. Diga a ela que a mamãe a espera entre as estrelas. O funeral foi um evento pequeno, mas cheio de uma quietude solene. Isadora, vestindo um vestido preto que Gabriel havia comprado para ela, um pouco grande demais, mas o único disponível às pressas, segurava com força um desenho amassado. Não era um desenho qualquer, era a imagem de 3 figuras. A mãe, ela e Gabriel, de mãos dadas, sob um arco-íris exageradamente colorido. Mamãe virou um anjo, Isadora disse a Gabriel depois da cerimônia, a voz pequena, mas firme. A dor estava ali, mas não a desesperança. Mas o senhor fica comigo, não fica, papai? Gabriel se ajoelhou, o joelho na grama úmida do cemitério, e a tomou nos braços, abraçando-a com uma intensidade que ele nunca soubera que era capaz de sentir. Para sempre, minha estrelinha, para sempre. A promessa de Gabriel não era apenas um conforto momentâneo, era um juramento. A narrativa avançou. 6 meses depois, o apartamento de cobertura de Gabriel em um bairro nobre de São Paulo
era irreconhecível. Os pisos de mármore branco, antes imaculados e frios, estavam agora salpicados de brinquedos, bonecas de pano, blocos de montar e um carrinho de bombeiro vermelho. As paredes, que exibiam apenas arte abstrata e cara, estavam agora adornadas com uma tapeçaria de desenhos coloridos e colagens feitas com glitter. O ar, antes asséptico, agora carregava o cheiro constante de biscoitos recém-assados, uma receita que Isadora havia encontrado anotada por Helena. Naquela noite de sexta-feira, enquanto faziam o dever de casa na grande mesa de jantar, Isadora, com os cabelos castanhos presos por uma fita, olhou para o livro de ciências e depois para Gabriel. Papai, ela perguntou, a pergunta séria de uma criança que busca a verdade. O senhor acha que a mamãe está contente com a gente? Gabriel a olhou. Agora, Isadora era legalmente sua filha. Os papéis de adoção haviam sido finalizados na semana anterior, um processo silencioso e acelerado graças aos seus recursos e ao testemunho emocionado dos médicos e advogados. Ele via Helena em cada sorriso da menina, em cada gesto curioso, na forma como ela inclinava a cabeça ao pensar. Eu tenho certeza que a mamãe está orgulhosíssima de você, Isadora, ele respondeu, fechando o livro de ciências. E eu tenho certeza que ela está feliz por eu ter a menina mais extraordinária do mundo. Isadora sorriu, um sorriso que valia todos os bilhões que ele possuía. E eu estou feliz que o senhor é o melhor pai do mundo, mesmo que o senhor tenha aprendido faz pouco tempo, ela respondeu com sinceridade brutal. Gabriel riu. O som era novo, mais aberto, mais fácil do que qualquer risada que ele havia dado antes do dia em que conheceu Isadora. Sabe qual é o segredo, Isadora? Ele perguntou, passando a mão pelos cachos dela. Você não precisa ser perfeito para ser um bom pai. Você só precisa amar muito. E você me ama muito, não ama? Eu amo, mais do que as estrelas no céu. Gabriel levou um tempo para responder, preparando-se para a revelação mais importante da noite, a grande reviravolta do capítulo, a verdade sobre a adoção. Isadora, ele começou, a voz ficando um pouco mais grave. Lembra que a mamãe disse que queria que eu cuidasse de você para sempre? A menina assentiu, séria. Pois bem, nós fizemos um acordo com a mamãe, um acordo legal. Agora você não é mais só a Isadora Martinez. Você é a Isadora Vasconcelos. Você é legalmente minha filha. Em todos os papéis, em todos os lugares, você é minha filha para sempre. Isadora pestanejou, os olhos arregalados de surpresa e alegria. Sério, papai? Eu sou de verdade sua filha? De verdade, ele confirmou. E isso me torna o homem mais sortudo do planeta. Ele precisava daquele momento para estabelecer o peso emocional da adoção. Ele a pegou no colo, sentando-a em seu ombro, e andou pela sala. Você me perguntou no parque por que eu. Eu te disse que não sabia ser pai. Mas você estava errada, ele disse, olhando para ela, o brilho das luzes da cidade refletindo em seus olhos. Os papais não são apenas aqueles que nos fazem nascer. Os papais verdadeiros são aqueles que escolhem amar você a cada dia. E eu te escolhi, Isadora. Eu te escolhi para sempre. Aquele momento selou a verdade que ele havia descoberto. A vida de Gabriel Vasconcelos, o homem que havia passado a vida colecionando riquezas e sucessos vazios, havia sido transformada em sua essência. A frieza havia sido substituída por uma vulnerabilidade que era, ironicamente, sua maior força. A súplica desesperada de uma criança de 5 anos havia transformado o CEO frio e calculista no homem mais rico do mundo. Não em dinheiro, mas em amor. Isadora adormeceu em seus braços naquela noite, e ele ficou acordado, observando-a respirar, pensando em Helena, em seu sacrifício e na dádiva que ela havia confiado a ele. O preço da verdade era a completa redefinição de sua existência. 5 anos haviam se passado. Isadora Vasconcelos, agora com 10 anos, era uma menina luminosa, cujos cachos castanhos flutuavam atrás dela enquanto corria animada pelos corredores envidraçados da Horizonte Digital. O apartamento não era o único lugar transformado. A própria sede da multinacional era agora um ambiente mais leve.
Os funcionários sorriam ao ver a garota. Todos sabiam que o CEO mais temido de São Paulo se derretia como gelo ao sol quando Isadora chegava. Ela irrompeu no escritório de Gabriel. A sala, antes um templo de minimalismo frio, agora abrigava uma prateleira repleta de livros juvenis e um cavalete de pintura em um canto. "Papai, papai!" ela exclamou ofegante. "Tirei 10 em ciências!" Gabriel levantou os olhos da pilha de documentos. O cansaço inerente a um líder de sucesso desapareceu, substituído por um sorriso radiante. O empresário frio de anos atrás estava completamente dissolvido. "Conte-me tudo, professora", ele disse, pegando-a nos braços e assentando em seu colo, ignorando a agenda lotada. "Fiz uma pesquisa sobre as estrelas. E sabe o que eu descobri?" Isadora olhou para ele, e a clareza de seus olhos, aquela sabedoria herdada da mãe, era a prova viva do legado de Helena. Aquele foi o último e mais tocante plot twist da história, a lição final que unia o passado e o presente. Que quando uma estrela morre, a luz dela continua viajando pelo universo para sempre. Não importa o quanto o tempo passe, ela continua brilhando. Como a mamãe. Gabriel sentiu os olhos marejados. Isadora falava de Helena com frequência, mas nunca com tristeza. Sempre com alegria e com a beleza de quem havia transformado a dor em arte, exatamente como a mãe havia ensinado. "E tenho uma surpresa para o senhor", Isadora continuou, tirando um desenho dobrado de sua mochila. Era a família Vasconcelos. Gabriel, alto e sorridente, Isadora ao seu lado, e no céu, entre as nuvens delicadas, uma mulher linda com o cabelo ao vento, olhando para eles e sorrindo. "É a mamãe nos protegendo", explicou Isadora, tocando o próprio peito. "A professora disse que quando a gente ama alguém que não está mais aqui, o amor nunca vai embora. Ele fica aqui." Gabriel abraçou a filha com força, pensando no dia em que ela, uma menina desesperada, o havia abordado no banco de mármore. Ele não sabia, naquela terça-feira, que aquele pedido de farsa o tornaria um pai de verdade, um homem completo, uma pessoa melhor em todos os sentidos. "Ei, Isadora", ele disse, afastando-se um pouco para olhá-la, "quero lhe contar um segredo." A menina inclinou a cabeça, curiosa. "No dia em que te conheci, você me salvou. Eu era um homem triste, que não sabia o que era amor. Você me ensinou", ele sussurrou. "E você me ensinou que os pais não são só aqueles que nos fazem nascer. Os pais verdadeiros são aqueles que escolhem amar você a cada dia." Naquela noite, como em todas as noites nos últimos 5 anos, Gabriel e Isadora acenderam uma pequena vela ao lado da foto de Helena na mesinha de cabeceira. Não era mais um ritual de luto, mas de gratidão. "Obrigada, mamãe", disse Isadora, olhando para a foto de Helena, o rosto iluminado pela pequena chama. "Obrigada por ter me dado o pai mais bom do mundo." Gabriel olhou para a foto de Helena e, em um sussurro inaudível pela filha, mas que carregava a força de um juramento, ele respondeu: "Obrigado, Helena, por ter me dado a filha mais extraordinária do universo, por ter me ensinado que o amor verdadeiro não precisa de sangue, precisa apenas de coração." A história de Gabriel e Isadora provou que a família não é apenas aquela em que nascemos. Às vezes a família é aquela que escolhemos, que construímos um abraço de cada vez, um dia de cada vez, um amor de cada vez, e que o afeto mais puro nasce frequentemente nos momentos mais desesperados, quando um coração valente tem a coragem de perguntar: "Quer ser minha família?" A resposta, quando guiada pelo amor, é sempre a mesma: sim, para sempre.